noite, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui da Cell Psicologia. Hoje a gente vai falar sobre esse caso mais recente que tem aparecido aí na mídia, né? Da psicóloga que estava cometendo violência, né? Com uma criança autista dentro de casa, na terapia domiciliar. E achei importante a gente falar sobre esse tema, porque não é uma coisa incomum, né? A violência contra pessoas com deficiência não é uma coisa incomum. Tá certo que veio de uma profissional, a gente nunca espera que venha de um profissional, né? Mas exatamente por isso eu achei importante vir aqui compartilhar com vocês sinais, coisas que vocês precisam ficar atentos para evitar que esse problema aconteça com você e com a sua família, tá bom? Então esse é o nosso objetivo aqui de hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Para quem tá chegando aqui agora, o que vocês precisam fazer? Vocês podem subir no coraçãozinho aqui no cantinho, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e leva para mais pessoas. A gente ajuda para que mais pessoas tenham informação para conseguir atuar e se proteger, tá? Infelizmente, quando a gente fala de violência, a gente tem que tratar dos dois lados, né? Tanto do lado do violentador, que precisa sim ser punido, ser educado, ser impedido de cometer violência novamente, mas também a gente tem que pensar do lado da pessoa violentada. É triste pensar nisso, mas a gente tem que aprender a se defender, né? A gente tem que saber como se defender. Então, quem for chegando pode ir subindo o coraçãozinho aqui, porque assim o Instagram leva essa live para mais pessoas, tá bom? Além disso, você pode também deixar o seu comentário aqui enquanto eu estiver falando, ou contar uma coisa que aconteceu com você, que você queira compartilhar, ou fazer perguntas também, tá? Colocar problemas, talvez vocês pensem em coisas que eu não pensei, então acho super bacana esse diálogo, essa troca, tá bom? Seja bem-vinda, Marcele. Vamos lá, eu acho que primeiro de tudo é importante a gente falar, né, que a violência contra pessoas deficientes, ela é muito presente, tá? Pessoas deficientes acabam sendo maiores alvos, exatamente porque geralmente são pessoas com alguma limitação. No caso do autismo, a gente vai ter tanto a questão da fala, que pode estar comprometida, quanto também essa questão de outros traços de autismo, né? Então, por exemplo, da pessoa ser inocente, não perceber que está sendo passada para trás, tá? Não ter essa maldade que nós neurotípicos às vezes temos, uma desconfiança dos outros, né? E isso pode ser um pouco mais deficitário no autismo, né? Vou usar a palavra deficitário só porque diz de uma coisa que está a menos, né? É algo que deveria estar presente e não está. E nesses casos é importante, né? Então tem aí uma série de coisas que tornam os autistas mais vulneráveis na maioria das vezes. E a gente precisa estar atento a isso, tá bom? Então até a própria Marcele, né, deixou no comentário assim, mãe atípica não tem sossego. E realmente, né, acaba que as mães de pessoas com deficiências, mães de pessoas que têm alguma limitação e as próprias pessoas, né, têm que estar mais atentos, porque infelizmente as estatísticas mostram que essas pessoas são alvo mais frequente para pessoas violentas ou para pessoas que querem fazer algum tipo de mal, tá? Então, infelizmente, é uma realidade mesmo. Até por isso que a gente tá aqui, né? Pra gente poder falar sobre isso, expor a realidade. Não adianta eu querer negar, né, a realidade e esconder isso de vocês. A realidade é que realmente é mais difícil. A gente precisa ter mais cuidados. Porém, nada é impossível, tá, gente? A gente consegue, a gente tem estratégias para poder lidar com isso. Bom? Então sejam bem-vindas, Nájila, Cris, pode ir mandando comentários enquanto eu estiver falando, tá bom? Vocês podem ir mandando que eu gosto sempre de ler e responder os comentários de vocês. Não, meu cabelo... Pronto. Dividi essa live, gente, esse tema aqui em 3 pontos, tá? Em 3 tópicos, em 3 momentos diferentes. Então, primeiro, para começar, né, para a gente conseguir prevenir a violência nas terapias. O primeiro ponto é ter o cuidado na escolha do profissional, tá? Então, sempre buscar, conhecer, ver quem buscar o currículo, apesar de que currículo e diploma não é indicativo de de um bom trabalho, né, de um trabalho que vai ser bem realizado. Por exemplo, a psicóloga lá que cometeu, né, a violência, se eu não me engano, ela está no processo de finalizar o mestrado, então, ou já terminou o mestrado, então é uma pessoa que a gente olha e fala assim, nossa, mestrado, sinto te informar, mestrado não significa nada,
tá? Especialização não significa nada. É ruim falar isso, porque diploma é a única coisa que a gente conhece, né? A gente tem pouca regulamentação ainda no Brasil, a gente não tem órgãos fiscalizadores, então a gente fica indo com base no diploma. Só que diploma não significa nada, tá? O diploma não esconde mau caratismo de ninguém. Assim como eu já fiz 2 especializações, eu estudei, né, me formei na UFMG, coisa que também não significa muita coisa. Tive colegas que passaram empurrado. Na especialização tive colegas que passaram empurrado. Então não significa nada, tá? Nem em termos de conhecimento. Talvez a pessoa só conseguiu passar ali a ponto de fazer uma prova e pronto, tá? Então não confiem só no diploma. O diploma é importante, confiram, mas não confiem só no diploma dessa pessoa. Tá bom? Isso é uma coisa que é o primeiro passo aí. E outra coisa que vocês podem fazer também na hora de escolher o terapeuta é buscar referências. Vocês podem buscar referências tanto com outros profissionais. Então, por exemplo, está escolhendo a psicóloga, procura referência com uma TO, com uma fono, ou está escolhendo a TO, procura referência. Porque a gente sempre se conhece, né? Assim como vocês têm grupos de mães, que é a próxima coisa que eu vou falar, a gente profissional também se conhece, tá? Então, um conhece o outro. Se não conhecer, vai ter alguém que conhece. Então, a gente consegue buscar essas informações, tá? Então, busquem, perguntem para pessoas que sejam da sua confiança. E também perguntem para outras famílias, porque provavelmente esse profissional, a não sei que ele esteja começando agora, mas muito provavelmente esse profissional já atendeu alguém. E aí, como que foi esse atendimento? Atendeu bem? Não atendeu bem? Vocês têm grupos de familiares, né? Usem isso a favor de vocês também. Então, gente, fulano de tal, você conhece? Já ouviu falar? Já foi atendido? Como que foi o atendimento? Busquem isso, tá? Façam esse movimento, porque isso facilita para que vocês saibam parcialmente, pelo menos, quem é aquela pessoa que tá ali, que vocês estão entregando o filho de vocês, né? Então tem que ter esse cuidado aí, tá bom? A Nájila tá falando, sinto falta das terapias serem não consegui assistidas. Obrigada, Nájila. Sinto falta das terapias serem assistidas. Vou falar sobre isso exatamente aqui agora, Nájila. Então, o primeiro ponto, só para poder fechar, tá? O primeiro ponto é ter cuidado na hora de escolher esse profissional. Olhe o diploma, mas não confie só no diploma e busque referências, tanto com outros profissionais quanto com outros familiares, sempre que você conseguir. Tá bom? Agora, depois do acompanhamento já iniciado, eu gosto muito de usar essa palavra, eu escutei ela, né, de alguém, já nem lembro mais quem foi, mas é a palavra delargar, né, vocês já devem ter ouvido falar. Uma coisa é delegar, né, eu olhar e falar assim, não, essa tarefa aqui eu vou delegar, eu vou deixar outra pessoa fazer isso aqui pra mim. Mas delegar é diferente de delargar. Não é porque eu tô dando uma tarefa para outra pessoa cumprir que eu nunca mais vou monitorar aquela tarefa, tá? Então a gente não deve delargar o acompanhamento. Você tá entregando na mão de um profissional, de um terapeuta, porque esse profissional estudou mais do que você, tem mais experiência do que você para estar realizando ali aquele trabalho. Mas isso não significa que você nunca mais vai perguntar para ele sobre o que ele tá fazendo, tá? Então desconfie de profissionais que não te passam informações, desconfie de profissionais que não respondem às suas perguntas, desconfie de profissionais que não te deixam entrar na sala do atendimento, tá? Entrar na sala do atendimento, vou falar por experiência própria, tá? As crianças se comportam diferente na frente do pai e na ausência do pai, tá? Não vou falar só de criança primeiro. Então, as crianças se comportam diferente, o comportamento é diferente sim, tá? Muda. Só que eu nunca proíbo 100% que essa família esteja presente. Então, quando acontece isso, né, da família querer entrar e eu falar, na maioria das vezes eu deixo, tá? Porque na maioria das vezes é possível manejar o comportamento mesmo na presença da mãe. Já fiz várias vezes atendimento com a mãe presente, tá? Isso pode ser feito também, é possível que seja feito. Mas se a presença da mãe, se a presença do pai, por acaso estiver de alguma forma atrapalhando aquele acompanhamento, eu vou justificar. Então eu vou dizer, mãe, vamos fazer um teste hoje sem você aqui, só para eu ver como é que vai acontecer? Sempre na base do convite, tá? Eu nunca proíbo a mãe de estar presente na sala. Outra estratégia que a gente pode utilizar, caso a mãe não esteja presente, eu posso filmar o atendimento inteiro e passar isso depois para ela de alguma forma,
tá? O atendimento pode ser filmado. Eu não posso usar essa filmagem para outros fins. Então, eu, terapeuta, eu tenho um compromisso, um sigilo com essas imagens que são feitas. Assim como eu faço em avaliações, como eu faço em outros momentos. Eu gravo, mas eu tenho um sigilo com essas filmagens, tá? Com essas imagens que são feitas. E a família tem acesso sempre. Então, caso a mãe não possa estar presente por algum motivo, às vezes até um motivo terapêutico, a família tem direito a ter acesso às imagens, tá? Isso pode acontecer. Então, tome cuidado. Inclusive, isso é um sinal de alerta, tá? Se o terapeuta não te deixa entrar na sala e não te dá uma justificativa plausível para isso, desconfie, tá? Realmente é um motivo para desconfiar. Aí a Nájila continuou falando assim, não falo só pela segurança, mas também como acompanhamento, concordo. A terapia deveria ser assistida pela gravação, concordo também, tá? Dá pra fazer isso, inclusive, ao vivo, tá? Já fiz também com algumas famílias. A gente faz uma transmissão ao vivo, o próprio Facebook permite que a gente faça isso, tá? É uma transmissão ao vivo num grupo fechado, então diferente do que tá acontecendo aqui agora, né? Aqui eu tô ao vivo, qualquer um que quiser entrar consegue ver. Existem formas, existem maneiras da gente fazer uma transmissão ao vivo e só as pessoas que estão ali naquele grupo conseguem visualizar. A gente faz isso direto, tá? Eu com as psicólogas que eu acompanho, inclusive a Débora tá lá em Lagoa da Prata e ela faz transmissões ao vivo para mim, que sou supervisora, para conseguir observar o que tá acontecendo e auxiliar ela com os atendimentos, tá? De novo, mantendo o sigilo, né? Então isso fica sempre entre nós e a família está ciente que aquela gravação tá acontecendo, mas a gente consegue fazer essa transmissão ao vivo. Então, sim, faz muito sentido, Nájila, isso que você tá dizendo, tá? Não faz sentido a família, a terapeuta dizer que a família não pode participar de jeito nenhum e não pode saber o que tá acontecendo. Como assim não pode saber o que tá acontecendo, tá? No caso dos adolescentes, aí eu vou abrir um parênteses aqui. No caso dos adolescentes é um pouco mais complicado isso. Por quê? Porque os adolescentes já querem ter mais sigilo daquilo que eles estão falando. Então, vai depender muito do nível de funcionamento desse adolescente, tá? Se for um adolescente mais dependente, se for um adolescente não verbal, que está passando por terapia, a família pode sim ter acesso, tá? Agora, se for um adolescente nível 1, que consegue se comunicar bem, que consegue interagir bem, provavelmente ele vai querer o sigilo dele, tá? E aí é o sigilo do adolescente na terapia, ele tem direito a isso. Mas o terapeuta ainda assim tem que te passar informações sobre o que está acontecendo lá dentro, tá? Sigilo de adolescente não é 100%. Sigilo de adolescente é um pé lá, um pé cá. A gente precisa sim passar informações para a família, não pode ser de qualquer jeito não, tá? Inclusive legalmente, se a família pede as informações, a gente é obrigado a passar. Claro que, se o adolescente me conta uma coisa e ele sabe que eu contei aquilo pra mãe dele, ele não vai confiar em mim nunca mais. Então, a gente perde o efeito terapêutico, né? E aí a terapia para de funcionar. Mas sempre com essas ressalvas, tá, gente? Quem eu acompanho aqui, né, quem tá aqui, sabe que é assim. Eu sempre passo informações, eu sempre digo o que tá acontecendo e eu quebro o sigilo quando necessário. Sempre que necessário, eu quebro o sigilo sim. Tá? Avisando o adolescente que eu tô fazendo isso, mas eu quebro o sigilo sim, porque não é uma coisa que dá pra gente deixar completamente solto, tá bom? Então concordo com você, Nájila, pelo menos por gravação deveria ter acesso à terapia, se for necessário, se a família solicitar, tá bom? A Marcele tá dizendo, minha presença sempre atrapalhou, o seu caso é um desses, Marcele, realmente, apesar de que a gente consegue outras estratégias, né? Então tem outras maneiras, como eu disse, essa questão da filmagem. E também, gente, aí eu vou diferenciar o meu trabalho, tá? O trabalho do psicólogo comportamental para o trabalho dos outros terapeutas. A fono, a TO, geralmente tem metas claríssimas do que elas precisam fazer e elas precisam fazer bem mais estruturado, né? Na comportamental a gente também tem metas claras sobre o que precisa ser feito, porém essas metas, né, como a gente está falando de comportamento, envolver a família é uma parte muito importante desse processo,
pra gente especificamente, tá? É diferente nesse caso do trabalho da TO e da Fono, porque a TO e a Fono vão ter ali coisas metódicas que elas precisam cumprir, que elas precisam treinar, um treino labial ou alguma questão sensorial que precisa ser trabalhada, tá? Então é um pouco diferente. Aqui, como eu tô trabalhando comportamento, faz sentido que a família participe, exatamente para a família ver o que eu tô fazendo e fazer igual. Porque não adianta nada, já falei isso outras vezes aqui, né? Não adianta nada eu trabalhar o comportamento da criança e ela se comportar super bem no meu consultório e saiu dali ela tá se comportando mal. A mãe tem que aprender a lidar com esse comportamento. Então, eu sempre faço esse movimento de orientação da família e às vezes de modelo, eu dando modelo para que essa família faça exatamente o que eu estou fazendo, tá? Inclusive, quem acompanhou meus stories viu, né? Agora de tarde eu estava na casa de um paciente exatamente por causa disso. Eu faço a orientação da família. Essa orientação não está sendo suficiente, só a orientação não está sendo suficiente, faltava algo a mais. Fui na casa deles, fui fazer intervenção junto com a criança na frente da mãe, para a mãe ver o que eu tô fazendo, para ela aumentar as chances dela me imitar, né, copiar o meu comportamento, tá? Então isso pode e deve acontecer. E aí a Marcele complementou, né? Se a presença dela atrapalha, ela recebe vídeos da Fono e da TO. Perfeito, tá? E Marcele é uma mãe que faz as terapias em casa só com a minha orientação. Isso funcionou super bem. Então, melhor do que eu ir lá e fazer a terapia... Voltei? Me fala aí se vocês estão me ouvindo. Deu uma travada na internet aqui, mas eu acho que voltou. Então, complementando o que eu estava dizendo, melhor do que eu fazer a terapia com a criança é vocês conseguirem fazer por si só, tá? Então, sempre que possível, eu incluo sim a família, faço junto, dou orientação na prática, tá? Porque assim vocês conseguem fazer o que precisa ser feito e principalmente sem a minha presença, tá? Porque aí vocês se tornam independentes do terapeuta, tá? Obrigada, Carla. Carla tá ouvindo, então eu acho que eu voltei normalmente aqui. Se tiverem perdido alguma coisa, vocês me falam, tá? Se tiver dúvida ou se tiver cortado alguma coisa que eu falei, mas eu acho que eu consegui completar direitinho o raciocínio. Bom, então, retomando aqui, primeira coisa que eu falei é ter cuidado na escolha do profissional. A segunda coisa, depois de iniciado, a gente não deve nunca largar esse acompanhamento, delargar esse acompanhamento. É sempre manter junto, caminhando junto, conversando, pedindo a evolução desse caso, tá? Observando se a terapia realmente está surtindo efeito, se esse terapeuta te passa alguma orientação. No meu caso, eu faço orientação familiar, né, como uma sessão isolada, uma sessão individual de orientação da família. Outros terapeutas têm costume de passar ali orientação no finalzinho da sessão, né? Hoje a gente fez isso, isso e isso, treina tal coisa em casa, passa orientações para você fazer em casa. Se o seu terapeuta não faz isso, isso é um sinal de alerta. Se ele não te fala nada, só entra com a criança para a sala, fecha a porta, sai da sala, pronto, hoje foi tudo bem. Tudo bem como? Você fez o quê? Brincou de quê? Qual foi o objetivo? Pergunte, tá, gente? Não deixe de perguntar, questione. E se essa pessoa não tá te respondendo, cuidado, tá? Não que isso seja um sinal de violência, mas pode ser que ela não esteja fazendo o trabalho dela do jeito que precisa ser feito, tá? Então, fique alerta em relação a isso. E também tome cuidado com as pequenas violências, tá? Esse caso aqui, que foi o caso que me inspirou a fazer essa live, foi uma violência mais forte, né? A criança ficou, inclusive, com hematomas, né? Eles tiraram foto da mãozinha da criança, toda roxa, tadinho. Então, esse foi um caso de violência mais forte, mais presente. Porém, nem sempre a violência vai ser assim. Às vezes é uma coisa mais sutil. Às vezes é deixar a criança chorando o tempo todo na sessão, sem um motivo aparente, tá? Tem limite, tá, gente? Às vezes, sim, a gente vai fazer intervenção que desagrada a criança e o jeito que ela tem de mostrar que não tá agradando é chorando. Mas se isso acontece repetidas vezes ou se isso acontece durante um período de tempo muito longo, desconfie, tá? Tome cuidado com essas pequenas violências. Tome cuidado também com pequenos machucados, pequenos hematomas, que venham sem explicações, tá?
Me lembro muito claramente de uma vez, aliás, acontece comigo de vez em quando, né? Eu tenho a unha grande e aí às vezes acontece de que eu vou tentar fazer alguma coisa, tentar pegar a criança puxa o braço e aí fica um arranhado. Isso é muito raro, tá? De acontecer, mas pode acontecer. E lembro também muito de uma vez, aconteceu com uma amiga minha, nem foi comigo. Ela tava de relógio, esses relógios de metal, sabe? A pulseira de metal. E aí ela foi fazer uma intervenção com a criança na escola, assim, aquela confusão, e aí sem querer ela passou a pulseira do relógio na pele da criança e aí ficou aquela linha, né, de que tinha machucado. E só que aí qual foi a reação dela, né? Ela foi entregar o menino pra mãe chorando, desculpa, foi sem querer e tal. Então uma coisa ou outra, um machucadinho ou outro, um pequeno acidente, tá? Às vezes a criança dentro da sala ali, a gente se descontrola de alguma maneira, a criança cai, bate, né? Isso é normal, isso é coisa de criança, um machucadinho ou outro de vez em quando. Ou hoje mesmo aconteceu, eu tava brincando de massinha lá, eu tava com a mão assim, a criança veio com o cotovelo assim e aí bateu a unha sem querer, tá? Isso é uma coisa ou outra que pode acontecer com uma criança, pode acontecer inclusive com vocês, pai e mãe, em casa, tá? Outra coisa é a criança parecer machucada sempre. Ah, hoje foi isso, ah, hoje foi aquilo. Não, peraí, o que tá acontecendo? Machucada sempre? Por que machucada sempre? Se isso acontece só na terapia e não acontece em outros lugares, peraí, é um sinal de alerta isso daqui, tá? Então tome cuidado com essas pequenas violências, coisas que às vezes a gente acha, não, tá tudo bem, é assim mesmo, mas se for repetidas vezes, é algo pra gente ficar alerta, tá? Um outro sinal de alerta também, né? Aí falando, agora eu entrei nos sinais de alerta. Se a pessoa, né, o autista, a criança ou adolescente, sempre se recusa a ir para as terapias, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, tomem muito cuidado com isso também, tá? Mas assim, vai em todas as terapeutas, aquela ali ele não quer ir, toda vez que vai ele chora. Isso é um mau sinal. Na escola, tô falando muito de terapia, mas na escola isso é válido também, tá? Se a criança começa a se recusar a ir para a escola sem um motivo aparente, é um sinal de alerta. Então, geralmente esses meninos dão sinais pra gente, tá? Eles dão sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo. Na escola, eu acho que tem menos chance de acontecer esse tipo de coisa, porque tem mais pessoas alerta, né? Tem mais gente em volta, tem mais pessoas envolvidas, tem outras crianças ali que podem ajudar, né, a contar o que está acontecendo. Então, na escola isso é menos provável. A terapia me preocupa mais por ser de 1 para 1, né? Então, assim, se é uma pessoa que não te deixa entrar na sala de terapia e a criança está chorando sempre, cuidado. Pode ter alguma coisa aí acontecendo, tá? E deixar a criança chorando, né, repetidas vezes, isso é violência também, tá, gente? Imagina que você vai para um lugar que você vai ficar chorando sempre. Não faz sentido, né? Lembro até de uma história pessoal minha. Eu era muito pequenininha e eu tinha um problema na pele, assim. Eu tinha tipo umas verruguinhas na pele, não vou lembrar exatamente o que era, porque eu era muito pequena mesmo. E a minha mãe me levou num primeiro médico e ele quis fazer a remoção daquelas verruguinhas sem anestesia. E eu comecei a gritar, eu comecei a me debater em cima da maca do médico e ele chamou a enfermeira para me segurar. Olha a história, gente, eu era muito pequena. Ele chamou a enfermeira para me segurar porque eu não estava parando quieta e eu estava doendo muito. Geralmente eu não faço, né? Eu não sou dessas assim de fazer drama, nunca fui. E o médico fazendo um procedimento que estava me machucando. A minha mãe entrou na sala na hora, ela falou: o que está acontecendo? Por que ela está gritando tanto assim? Aí o médico: não, ela não tá deixando eu fazer. Eu falei: mãe, tá doendo. Ela falou: não, vamos embora agora. E o médico falou: mas eu não terminei o procedimento. Falou: não, você não vai continuar do jeito que tá. E me levou embora e me levou em outro médico que falou que o que o primeiro médico tinha feito era um absurdo e repetiu o mesmo procedimento em mim, só que com anestesia geral. Eu dormi e acordei sem nada, tá? Ele fez com anestesia geral, o mesmo procedimento. Então, assim, são pequenas coisas, gente, as crianças dão sinais. Por mais que eu era muito pequena, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia dizer que aquilo ali era uma violência, mas é tanto que eu lembro disso até hoje. E lembro, assim, com clareza de detalhes de algumas coisas. Não lembro do que aconteceu antes, não lembro do que aconteceu depois, mas esse episódio eu lembro. E lembro que foi muito ruim pra mim. E lembro que minha mãe entrou pra me defender.
tá? Então fiquem realmente atentos a esse tipo de situação. As crianças dão sinais, as crianças mostram pra gente o que pode estar acontecendo ali, tá? Então fiquem alertas, principalmente quando é um comportamento diferenciado com uma pessoa, quando é um comportamento diferenciado só naquela situação, só naquele ambiente. Desconfiem, não deixe esse tipo de coisa acontecer. Tá? Deixar a criança chorando sessões seguidas não é terapia, não aceita esse tipo de coisa, tá? Não vale a pena. Pelo contrário, assim, hoje em dia vocês sabem, né? A gente repete muito isso. As terapias buscam muito mais o interesse da criança, aquilo que ela gosta de fazer. Não que ela não vai ser desagradada nunca, porque faz parte da vida ser desagradado, né? E fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Porém, não pode ser nesse nível, tá? Não é assim que as coisas funcionam. A gente busca, né, até uma explicação científica aqui. Por que a gente sempre busca coisas motivadoras, coisas que a criança gosta na terapia? Porque hoje a gente sabe que é a melhor maneira de aprender. Melhor maneira de aprender é quando a gente consegue fazer com aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá motivação. É muito melhor, a gente aprende mais rapidamente também. E é uma memória que fica gravada com maior intensidade. É essa memória que vem carregada de emoção. Por isso que a gente sempre busca seguir a liderança da criança, usar os brinquedos que ela gosta. Às vezes sim, ela vai ser desagradada. Às vezes sim, a gente vai precisar fazer alguma coisa que vai ser difícil para ela, mas é numa dose homeopática. É um pouquinho. A gente dá um passinho de cada vez, porque não pode ser desagradável 90% do tempo. Tem que ser 90% do tempo agradável e um pouquinho de coisa ruim para fazer. Um pouquinho de coisa chata, um pouquinho de desafio. Não é para ser violento com essa criança, tá? Eu sei que assim, eu tô dando exemplos aqui, né? Eu tô falando de coisas amplas, é difícil de medir, por isso que é fácil acontecer situações de violência nas terapias, porque é muito difícil medir o que tá acontecendo ali, tá? Porém, cuidado, tá? Fiquem sempre alertas, busquem essas informações, questionem os profissionais, tentem entender o que aconteceu. Se for uma situação isolada, talvez seja normal de acontecer, não vou afirmar que sempre não, mas se for uma situação isolada, talvez seja normal que isso aconteça. Se estiver acontecendo repetidas vezes, já não tá legal mais, tá? Muda de terapeuta, busca outra solução, tá? Tomem bastante cuidado com isso, tá? Acho que eu falei tudo que eu precisava. Deixa eu ver, a Nájila tá aqui dizendo, né? Acredito que a violência não é só física, também moral. Verdade, Nájila. Quando você vê a pessoa que se acha profissional gritando, chamando atenção de forma brusca, exatamente, tá? É nesse caminho mesmo. Que inclusive foi isso que a psicóloga lá, né, do caso que tá ficando famoso aí, foi isso que ela justificou. Ela disse que ela tinha que ser enérgica nas intervenções. Quando, na verdade, pra mim, não fez o menor sentido. Eu vi as imagens, tá? Pra quem não quiser ver, eu vou contar o que aconteceu, qual foi a situação. Eles estavam na sala, então a terapeuta estava sentada no sofá e tava a criança autista mais duas crianças numa mesinha infantil mesmo. E eles estavam, parece que brincando juntos, e chegou o momento que era o momento do lanche. Isso eu li, né? Li que era o momento do lanche. É um menino que não se comunica, um menino autista, né? Ele não fala, mas ele usa a prancha de comunicação. E naquele momento ele apontou outra coisa que não era o que a terapeuta esperava. Então é como se ele tivesse errado, entre aspas. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Será que ele errou mesmo? Ou será que ele apontou outra coisa porque ele queria outra coisa e não queria comer naquela hora? Pode ser também. Né? Não significa que ele vai ter que virar um robô e comer na hora que eu quero que ele coma. Talvez ele estivesse demonstrando que ele queria outra coisa. E aí o que aconteceu foi que a terapeuta, né, a imagem não tem som, mas dá pra ver que nitidamente ela tava gritando com ele, ela segurou as mãos dele, ela pegou ele com força, tá? Tanto que teve hematomas, né? E quem denunciou foi o irmão do menino que estava junto na situação, ele viu acontecer. Tá? Então, nesse caso foi uma violência física que aconteceu mesmo. Porém, pode ser uma violência moral desse tipo, né? Então, vamos supor, você coloca lá uma prancha de comunicação, a criança aponta outra coisa, você fala, não, agora nós vamos fazer isso aqui. E faz de maneira enérgica, e faz de maneira estúpida, e faz sem levar em consideração o que aquela criança está dizendo, tá? Como eu tô falando, assim, a gente tem que colocar limites, a gente precisa estabelecer limites de alguma maneira, porém isso não justifica a violência, tá? Uma coisa não justifica a outra, de jeito nenhum,
tá? Bullying também é violência, então é importante a gente lembrar, né? Se é uma pessoa que fica diminuindo, agredindo com palavras, isso também não é legal, né? Então, usar, enfim, não vou ficar aqui citando, vocês já devem estar imaginando o que eu tô pensando, né? Mas a agressão com palavras também precisa ser monitorada, tá? Não é porque uma criança não fala que ela não entenda o que você está falando. Às vezes ela entende e entende muito bem o que você está falando, tá? Então não vale chamar de nomes pejorativos, não vale ficar diminuindo, tá? Não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, tá bom? A Marcele está dizendo aqui, eu troquei de TO porque ela deixou o B chorando por 30 minutos e a justificativa foi de que ele estava em crise. Quando eu peguei, a crise passou. Então, não era crise de jeito nenhum, né, Marcele? A crise não passa assim por um motivo tão simples, né? De um jeito tão simples. A mãe chegou, a crise passou? Como assim? Não faz sentido. A crise pode acontecer? Pode. Já aconteceu comigo, inclusive, tá? De eu estar fazendo um atendimento, a criança entrar em crise, ficar desregulada, desorganizada, mas nunca por tanto tempo. Isso nunca aconteceu por tanto tempo, tá? Não por 30 minutos. Já aconteceu, inclusive, na escola, tá? Já aconteceram crises na escola, de eu estar junto. E o nosso papel tem que ser sempre de tentar auxiliar e nunca de piorar a situação, né? E se fosse o caso, assim, um choro de 30 minutos, a gente, assim, nunca ia ficar chorando 30 minutos sem intervenção nenhuma. Isso aí, com certeza, tá? Comigo jamais isso iria acontecer sem intervenção nenhuma, de jeito nenhum, tá? Se fosse o caso, a gente poderia até chamar a família, poderia levar essa criança para casa, enfim, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, tá? Deixar chorando 30 minutos não faz muito sentido, não. Aí a Marcele complementou, na época eu não tinha esse conhecimento, mas hoje vejo que foi uma forma de violência. Infelizmente, gente, a falta de conhecimento é que acaba gerando esse tipo de coisa. E esse relato, Marcele, esse tipo de relato é muito comum entre as mães de pessoas autistas e pessoas com deficiências, tá? Principalmente as deficiências intelectuais, não tanto as deficiências físicas. Mas assim, como é uma coisa muito nova e vocês ficam confiando na palavra do terapeuta, né? Porque basicamente é assim, eu acabei de conhecer o autismo, eu não sei o que é, nunca ouvi falar, mas aí chega um terapeuta que eu acho que é a pessoa que sabe o que está fazendo, então a gente confia, né? E aí é o que eu digo, não delargue. Aliás, acabei de pensar numa outra metáfora melhor. Confie desconfiando. Fica sempre com o pé atrás, tá? Então pergunta, questiona, tenta entender. Nunca aceita 100% o que aquela pessoa está te falando, a não ser que faça muito sentido, tá? E busque com outras pessoas mesmo, tá? Aí Marcele continuou, ele começou a chorar, eu marquei no relógio e entrei que nem a sua mãe fez. É isso mesmo, né? A gente precisa realmente ficar de olho. Pensando assim também, a gente tem níveis de violência, tá? Então, bater realmente é mais grave porque vai gerar um trauma maior. Um dia que ele ficou chorando com a terapeuta 30 minutos, ainda bem que você trocou de terapeuta, mas um dia só com certeza não vai gerar um trauma infinito na vida dele não, tá? O bater realmente é mais pesado nesse sentido. Mas nesse dia, né, se foi só um dia e você não voltou lá nunca mais, não precisa também ficar se culpando por causa disso não, tá? Então foi uma situação, página virada, ele viu que você acolheu ele tem que ter confiança em você que é mãe dele, tá? Então é isso mesmo, tá no caminho correto. Na época ele tinha apenas 1 ano e meio, gente, como é que você deixa uma criança de 1 ano e meio chorando 30 minutos? Não faz sentido. Sem levar a mãe para dentro da sala, não faz o menor sentido. Lembrei de um outro exemplo aqui também que teria sido violência, né? É um menino, ele tinha, na época era suspeita de autismo, hoje a gente sabe que não mas ele tinha muita insegurança de ficar dentro da sala comigo. Ele não me conhecia, ele estava acabando de chegar no meu consultório e ele ficava inseguro de ficar dentro da sala comigo. E ele me pediu para deixar a porta aberta. E aí eu deixei a porta aberta. A gente precisava, né? Aí nesse caso, a gente sim precisava trabalhar a separação dele da família, porque em outras situações ele precisava ficar separado. Então, por exemplo, entrar na escola estava difícil, qualquer situação que ele tinha que ficar longe dos pais, ele estava tendo dificuldade. Então, separar ele dos pais, nesse caso, era terapêutico. Porém, não foi feito um rompimento brusco. Nas primeiras sessões, ele ficava dentro da sala comigo e a porta da sala ficava aberta. E o pai e a mãe na porta. Toda hora que ele queria, ele falava assim, ele dava um jeitinho, falava assim, eu vou
mostrar esse carrinho pro meu pai. E ia lá, conferia se o pai realmente estava lá esperando. O pai dele olhava e falava, nossa, que legal, agora volta lá pra dentro. Ele voltava por conta própria. Hoje a gente já consegue deixar a porta fechada sem que ele se sinta inseguro. Se eu tivesse negado desde a primeira vez e falado, não, você vai ficar aqui com a porta fechada, isso teria sido uma violência. Tá? Então perceba que era uma situação terapêutica, separar ele dos pais sim era terapêutico nessa situação, porém nada foi feito de forma que a criança ficasse insegura ao extremo, tá? Um pouquinho insegura ele ficou sim, confesso, tá? Mas porque fazia parte desse crescimento, desse avanço dele, e hoje ele vai para a escola sem problema, hoje ele entra para as terapias sem dificuldades, ele já consegue ser independente dos pais. Tá? Nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. A Nájila tá perguntando assim, como ensinar a criança a se proteger? Nájila, quando é uma criança muito novinha, não tem como, né? A gente tem sempre essa dificuldade. Sempre que você puder, peça para ela te contar o que aconteceu, tá? Então, peça relato, diga que ela pode contar, passe confiança para a criança, tá? Às vezes, aí eu vou evoluir um pouquinho mais, tá? O que os abusadores fazem principalmente? Eles falam assim, se você contar pro seu pai, pra sua mãe, eu vou fazer tal coisa com eles. Vou citar só porque aconteceu com uma conhecida minha. Ela estava na internet, começou a conversar com um cara aleatório na internet, e aí esse cara mostrou os dados do pai dela, nome completo, CPF e tal, falou, se você contar que a gente tá conversando, eu vou fazer tal coisa com seu pai, vou roubar a conta bancária dele, qualquer coisa desse tipo assim. E a menina não teve medo, quer dizer, ela ficou com medo, mas ela foi direto e contou pra mãe dela. Ela falou, mãe, olha o que tá acontecendo. Então, apesar do medo, ela tinha confiança na mãe dela e ela foi lá e contou. Então, sempre que vocês puderem, oriente essa criança para te contar o que está acontecendo. Pergunta, comenta, tal. Pergunta se aconteceu alguma coisa que ela não gostou, tá? E dê abertura, passe segurança para essa criança te contar. Às vezes as crianças não contam com medo de você, mãe, brigar com ele. E você não pode brigar com ele porque ele está contando, tá? Então, não seja dura nesse momento. Tá bom? Peça para contar e acolha. Por mais, vamos supor, né? Às vezes a criança faz errado. Então vamos supor que ela foi lá e quebrou uma coisa sua. E aí você pergunta o que aconteceu e ela conta. Então você acolhe, entende, fala, talvez, né? A gente vai ter aí alguma questão por você ter feito errado, mas a gente nunca deve punir o relato, tá? Tomem muito cuidado com isso. Então sempre que possível, peça para a criança te contar. Outra forma de se proteger, de ensinar a criança a se proteger. Se for uma criança não verbal, principalmente, né? A gente tem que ter alguém de confiança do lado, de preferência, dar abertura sempre para ela poder te contar, e nas pessoas que estão do lado a gente tem que confiar desconfiando. Aí eu já evoluí pro abuso, tá? Tô falando de abuso aqui agora. Os maiores abusadores estão dentro de casa. É alguém da família, é alguém que frequenta, é alguém em quem essa criança confia, tá? Então é muito difícil a gente conseguir esse tipo de situação. Além do relato, né? Outra maneira que a gente tem também de que essa criança se proteja é informar o que pode e o que não pode, tá? Então, sempre informar, olha, se essa pessoa te bater, se essa pessoa te apertar, se essa pessoa te segurar mais forte, você me conta, tá? Então, contar pra ela o que não pode acontecer, o que não é aceitável, tá? A educação auxilia nesse sentido também. No caso dessa menina que estava conversando com um estranho lá na internet, ela estava informada. Então, por mais que ela teve medo, ela foi atrás da mãe dela e falou, mãe, aconteceu. Porque a mãe já tinha alertado que isso poderia acontecer, tá? Era um pedófilo, tava querendo foto dela, tá? Só pra vocês saberem. Então, o cara pediu foto, ela falou, não vou mandar. E aí ele mostrou os dados do pai dela e falou que se você não me mandar, eu tenho os dados do seu pai. E aí ela correu e contou pra mãe dela. Então, ela já sabia que isso poderia acontecer, tá? E no caso das crianças mais novinhas ou das crianças e pessoas não verbais, a gente tem que trabalhar outras formas de comunicação. Deixar que ela mostre, que ela aponte, que ela use figuras. Aí vocês podem trabalhar isso com a fono, tá? Trabalhem formas de comunicação. E fiquem alertas a esses sinais, tá? Se a criança começou a não querer ir para um lugar, não querer ficar perto de uma pessoa específica, desconfie, tá? Mas a melhor maneira de ensinar a criança a se proteger é com informação.
a Marcele complementando lá o caso da Theo lá de trás. Ela não deixava a gente entrar, mas nessa época não sabia nem o que era autismo direito, tinha acabado de entrar nesse mundo, exatamente. Então é o tipo de coisa que pode acontecer e vocês que estão aqui agora, o que vocês vão fazer? Compartilhar essas informações com todo mundo. Manda a live para outras pessoas, mande essas informações, tá? Estenda a mão sempre que você puder. Acho que os grupos de familiares, né, de pessoas que estão ali, né, mais ou menos na mesma situação, fazem muito sentido, que vocês conseguem trocar experiência, tá? Compartilhem essas informações, o máximo que vocês conseguirem. Acho que todo pai e toda mãe deveria saber isso, não só pai e mãe de criança autista, né? Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar e espalhar essas informações, menores as chances de que a gente chegue em situações de violência. Tá bom? Pessoal, adorei os comentários e a participação de vocês aqui hoje. Foi bom que eu consegui responder todo mundo que estava aqui. Para você que está assistindo essa live gravada, pode deixar comentário aqui também, tá? Porque eu sempre respondo, eu sempre gosto de interagir aqui com vocês. E espero que vocês tenham gostado, né? Vamos sempre... É como eu falei lá no começo, a gente queria no mundo ideal que a violência não acontecesse de forma nenhuma, né? Não só na terapia, mas que a violência não acontecesse de forma nenhuma. Infelizmente, ela está aí e infelizmente a gente, vítima, é que tem que se proteger, às vezes. Então, vamos fazer isso, né? Vamos aumentar esse movimento de levar informação para as pessoas, para que as pessoas consigam se proteger e daí a gente conseguir evitar que esse tipo de caso se repita, tá bom? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima, né? Até a próxima live. Um abraço, tchau, tchau!